Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Atitude em Niterói. Eu quero convidar você, antes de ouvir essa mensagem, que se ela for relevante para você, envie essa mensagem para quem precisa ouvi-la hoje. E aproveita, verifica se você já segue o canal da nossa igreja, para você ser participativo de tudo que está acontecendo aqui. Não deixe de curtir e, no final, deixe um comentário sobre o que mais te edificou. Que Deus te abençoe. Vamos para a mensagem. Hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 4 e vamos falar de uma pessoa que a vida dela é o lado oculto, na verdade, a mulher samaritana. Ele fala, pastor, mas aí eu achei que isso ia pegar, me surpreender. A mulher samaritana, a gente já sabe a história dela, acontece em torno dos seus podres. Tudo bem, mas os podres dela, na verdade, são para falar dos nossos, não são dos dela. O lado oculto dos personagens bíblicos não é encontrar defeito em quem é perfeito, é mostrar que a obra de Deus é feita exatamente através de pessoas imperfeitas. Através das nossas imperfeições, a graça de Deus opera de forma tão extraordinária. Então vamos ler o capítulo 4 de João, a partir do verso 1. Diz o seguinte: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais do que os discípulos de João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. E assim chegou numa cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a José, seu filho. Havia ali um poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, me dê um pouco dessa água. E os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida, e a mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, para beber água, ou água para beber? E ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse, o senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que então eu nunca mais tenha sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vai, chame o seu marido. Não tenho marido, respondeu. Disse Jesus, você falou corretamente que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse, Senhor, veja o que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar certo onde se deve adorar. E Jesus declarou, creem em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou, o que pretendes? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham,
Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade, foram até onde ele estava. E enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. E ele, porém, lhes disse: Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que ele trouxe alguma comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem só daqui a 4 meses haverá uma colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta o fruto para a vida eterna, de forma que ele se alegra junto com o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. E eu os enviei para colher o que não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós também ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Oremos. Pai, nos dê sua palavra, pouco mais uma vez. Enche o nosso coração enquanto ela é ministrada sobre nós, é o que pedimos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Tem gente que escolhe o horário mais quente do dia para fazer as coisas. Não porque gosta de sol, mas porque é o horário que a gente não vai encontrar ninguém no poço. É mais ou menos quando a gente escolhe fazer a compra no mercado no horário que o nosso vizinho não vai estar lá. Ontem eu fui no Guanabara, esbarrei com o membro da igreja. E ele falou: Pastor, o mercado está vazio, fica tranquilo. Só que o mercado começou a encher exatamente na hora que eu cheguei. Aí de manhã eu falei para ele assim, André, viu, o mercado estava vazio não. Não, quando eu desci para o estacionamento eu vi que não estava mais vazio. Mas sabe o que é engraçado? Eu não tinha visto o André e a Marcela saindo do mercado. E aí eu ouvi uma voz falando assim: o pastor. Aí eu olhei de novo, eles estavam lá. Eu falei: ué, como é que eu não tinha visto? Aí fui lá, dei um abraço neles e tudo mais. Mas eu não ligo de ir no mercado e encontrar você. Acho que ia ser até legal. Eu ia olhar seu carrinho e ver o que você está comprando. Tô brincando. Ou você ia olhar o meu, né? Vamos lá, né? Ai. E aí... Mas às vezes a gente é assim. A gente quer meio que esconder a nossa vida de algumas pessoas. Sabe quando a gente troca de igreja porque as pessoas descobriram o nosso passado e a gente não queria que aquelas pessoas falassem sobre isso ou não conhecessem aquele nosso lado oculto. Quando a gente evita alguns familiares porque eles lembram alguma coisa ruim para a gente, ou porque eles sabem alguma coisa sobre a gente, estão julgando a gente. A gente às vezes vive uma vida onde a gente não quer encarar ninguém, nem olhar nos olhos para não sentir que está sendo julgado por ninguém. A história da mulher samaritana era assim. Ela era uma mulher que ia buscar água meio-dia, com o sol rachando a cabeça, exatamente para não ter que encontrar com ninguém, para não se sentir excluída, porque ela era uma mulher marginalizada. Já não bastava ser samaritana, ela sofria preconceito dos próprios samaritanos. E ela evitava ir nesse horário mais bombado, ia no horário insuportável, onde estava tudo vazio, para não ter que encarar o julgamento de ninguém, para que não ter que ouvir os cochichos das pessoas. A Bíblia nem fala qual é o nome dela. O nome dela para a gente é a mulher samaritana. Só que o próprio nome dela carrega 3 estigmas muito interessantes. O primeiro, o fato de ser mulher, porque ser mulher no contexto judaico daquela época já não era fácil.
Era um mundo que não dava muita voz para a mulher, o que ela falava não era muito importante. A mulher, até no contrato de casamento, ela era propriedade do seu marido. A segunda coisa, ela era samaritana, e os samaritanos eram um povo meio errado. Para você entender mais ou menos qual era o contexto social dos samaritanos, todas as vezes que Deus estabelecia uma lei no Antigo Testamento, uma das principais leis é: não se casem com pessoas de outros povos, porque eles são idólatras. Foi o que Salomão fez, casou exatamente com um monte de mulheres de outros povos, e foi um grande pecado. Não se casem com pessoas de outros povos, porque eles adoram outros deuses, e aí você vai entrar em julgo desigual. Mas aí os samaritanos eram exatamente aquelas pessoas de Israel, aquela região de maior contato com a parte externa de Israel. Então eles se casaram muito entre eles e outros povos. E naturalmente eles acabaram em grande número aderindo à adoração a outros deuses, que não eram o Deus criador do céu e da terra. Então eles eram um povo meio que rebelde, contaminado pela idolatria. Por isso, eles eram também miscigenados. Por isso eles eram tratados dessa forma. Como um povo meio que mais pecador do que o comum, ou que se afastou de Deus. Era um povo, de certa forma, indigno. Então os judeus não se davam com os samaritanos. Então, além de um judeu encontrar uma samaritana, um homem conversar com uma mulher, ainda tinha o fato de que ela era uma marginalizada e ele era um rabino. Ele era um mestre, e um mestre jamais conversaria, muito menos pediria água a uma mulher, principalmente se fosse uma mulher marginalizada. Mas a grande verdade é que essa mulher não teve um encontro coincidente com Jesus. Essa última pessoa que alguém gostaria de esbarrar ou conviver, a mulher desprezada por todos, é a mulher que Jesus procurou de propósito. É a mulher que Jesus buscou encontrar intencionalmente. E com ela que Jesus trava a conversa mais profunda teologicamente do Novo Testamento. É com ela que Jesus abre o debate mais profundo que a gente discute até hoje. O que é adorar em espírito e em verdade? Olha que interessante, não foi com fariseus, não foi com outros mestres da lei que Jesus teve essa conversa teológica profunda. E teve uma outra com o fariseu Nicodemos. Mas essa conversa especialmente foi com uma mulher samaritana. Porque hoje a gente vai perceber que Deus, Ele não tem medo da nossa história, Ele não tem medo do nosso passado. E que a pessoa que pensa talvez estar o mais longe possível de Deus pode ser exatamente aquela que Jesus atravessa o mapa inteiro apenas para encontrá-lo. Tudo começa com a ideia de que Deus às vezes faz questão de passar onde a gente está. João 4,4 tem uma frase que mostra isso com muita clareza. O texto vai dizer que no caminho de Jesus da Judeia para a Galileia era necessário passar por Samaria. E vamos ser sinceros, se você olhar a nível da distância, realmente é mais perto. Mas ninguém passava por Samaria, muito menos os mestres. Eles odiavam tanto os samaritanos que eles seguiam um curso natural à beira do rio Jordão, que era um caminho muito mais distante, mas passava de largo por Samaria. Porque era insuportável para um judeu ter que passar por lá, porque além dele odiar aquelas pessoas, ele seria abordado e ofendido por aquelas pessoas. Então, aquilo que o texto vai dizer que era necessário, não era necessário geograficamente, era necessário porque Deus queria. Era necessário porque era o plano de Deus. Então por isso o João vai dizer que Jesus tinha que passar por lá, não porque era uma necessidade geográfica, mas era uma necessidade do coração de Deus. Jesus tinha que passar por Samaria, porque tinha uma mulher lá que ele não podia deixar de encontrar. Você já se imaginou você sendo uma única pessoa e Deus planejando encontrar você? Existem pessoas por quem Deus vai mudar a sua rota.
Pode ser que você seja essa pessoa hoje, que Deus está mudando alguma rota, exatamente para te encontrar num lugar despretensioso. Porque quem é que sabe que para aquela mulher, a última coisa que ela esperaria na vida é que o Messias a encontraria naquele poço, naquele dia. E olha o que diz o versículo 6. Jesus estava cansado da viagem. Ele estava sentado junto à fome, naquele horário grato, né? Meio-dia ao sol. E Jesus está ali cansado, com sede, mas esperando aquela mulher. E então ele encontra aquela mulher marginalizada, que ele esperava que em algum momento ia aparecer, e ia aparecer exatamente naquele momento que não tinha mais ninguém naquele lugar. E Jesus não a encontrou por acaso. Eu amo a forma como a série The Chosen explica isso. Jesus deixa claro no último capítulo da primeira temporada que ele foi ali exatamente para encontrar aquela mulher especialmente. É como se ele tivesse ido ao esconderijo dela, o lugar que ela ia sozinha para resolver os seus problemas sozinha, como excluída que ela era, e ele foi ali apenas para sentar e esperá-la. Então a história avança e começa um diálogo de Jesus com ela. E o diálogo começa com Jesus pedindo uma coisa. Olha que interessante. Jesus olha para aquela mulher e fala: dá-me de beber. Eu sei que a gente canta, dá-me de beber, pois tenho, como se fosse a mulher falando, mas na verdade essa é a frase de Jesus. Claro que depois ela fala, então eu quero a água que jorra para a vida eterna. Ela fala também, mas a primeira vez quem fala é Jesus, dá-me de beber. Um homem judeu, que junto ao poço que estava eu, não é verdade? Um homem judeu pede água para ela, uma mulher samaritana. E aqui Jesus está quebrando 3 tabus de uma vez só. Primeiro é um homem falando com uma mulher desconhecida em público. Segundo, um judeu falando com um samaritano. E terceiro, um mestre rabino pedindo a uma mulher marginalizada um favor. A própria mulher ficou chocada, e o verso 9 vai mostrar como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. A genialidade do coração de Jesus aqui é que ele sabe com quem ele está conversando, e ele poderia talvez começar apontando: eu sei quem você é, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei dos 5 maridos que já tiveste, e que o que tem agora não é seu marido. Mas não é assim que Jesus começa a conversa. Ele sabe que vai ter que mexer na ferida dela, mas a conversa começa com Jesus pedindo um favor a ela. Olha que interessante a forma como Jesus decide abordá-la, pedindo um favor e não apontando seu pecado, porque Jesus decide tratar a gente com dignidade antes de tocar na nossa ferida. Ele decide começar a conversa nos colocando num lugar onde sabe que poderemos ouvi-lo melhor. Então ele restaura o valor dessa mulher antes de tocar nas coisas que ela sentia vergonha. Ele não começa pela culpa, ele começa tratando essa mulher como alguém que tinha algo a oferecer para ele. Olha que interessante. A gente está ministrando agora no treinamento da visão, inclusive hoje, daqui a pouco, depois desse culto, às 19 horas eu começo o treinamento da visão. E eu estou falando sobre uma coisa que às vezes a gente não liga, porque a gente é crente, a gente não liga para isso. Mas hoje eu vou ministrar sobre como ser uma pessoa que as pessoas gostam. Aí você pensa, pastor, tem que ser extrovertido e comunicativo. Nada disso. Eu vou falar de princípios de relacionamento, que qualquer pessoa, seja ela tímida ou não, pode ser para ser uma pessoa que lidera com carinho e que faz as pessoas se sentirem importantes e valorizadas ao seu lado.
Porque às vezes a gente tem muito boa vontade para pastorear, mas a gente é ruim demais com as pessoas, não é? E Jesus está mostrando isso evidente no texto. Como é a forma que a gente vai abordar e se comunicar com alguém importa demais. Como nós vamos valorizar aquela pessoa que está na nossa frente é importante demais. Como nós precisamos aprender a considerar interessantes ou nos fazer interessados por pessoas que têm muito pouco para oferecer. Então Jesus vira ao assunto no versículo 10, conversando com ele, fala: se tu conhecesses o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele lhe daria a água viva. Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então Jesus está conversando com essa mulher que está ali no poço, querendo pegar a água num poço físico, e Jesus está falando de uma sede que nenhum poço resolve, porque aquela mulher, ela tinha muitos poços na vida. Não sei se você já parou para pensar que cada casamento dela pode ter sido um poço onde ela aportou sua vida, um lugar onde ela buscou sentido, um lugar onde ela buscou esperança, um lugar onde ela buscou realizar o seu coração. Ela tinha ido a muitos poços, mas ainda estava com sede. E então entra esse momento da conversa tão delicado, onde Jesus faz aquela pergunta inconveniente, ele toca na ferida, ele no verso 16 vira para ela e fala: então vai chamar seu marido. E ela responde: não tenho marido. E Jesus, com aquela palavra de conhecimento absurda, no versículo 18 fala: respondeu bem. E eu sei que a gente gosta de olhar para esse versículo como se ele fosse uma acusação, porque 5 maridos já tiveste, e o que tem agora nem é seu marido. A gente gosta de olhar para isso como se fosse uma acusação, mas quem é que sabe que não tem nada a ver com a forma como Jesus está abordando acusar ela agora? É como se Jesus só estivesse dizendo assim: eu sei, você já teve 5 maridos, e até o que você tem agora nem é seu marido, né? Eu gosto disso, fazendo um parênteses, porque deixa claro que Jesus não considera o fato de você estar vivendo sexualmente com alguém, você ser casado com essa pessoa. Eu sei que parece doutrina da igreja, mas é verdade bíblica. Aliás, a próxima série já decidi, será O Óbvio Precisa Ser Dito. Se prepare. Eu não sei se você vai gostar, mas eu vou pregar assim mesmo. Eu vou falar sobre alguns óbvios que precisam ser ditos, porque são a Bíblia, não são a opinião do pastor nem da igreja. Amém? E a gente vai ver na Bíblia onde está o óbvio que a gente pensa que são doutrinas humanas, e na verdade são princípios bíblicos inalteráveis e irrevogáveis. Mas vamos voltar para a mulher samaritana. Só está piorando, né? O lado oculto, o óbvio que precisa ser dito. Mas calma, ainda tem mais umas 8 mensagens de lado oculto ainda, mas Deus já colocou no meu coração a próxima série, para a gente fechar o ano com chave de ouro, não é verdade? Amém. Só a parte de sexualidade tem 4 mensagens, mas amém, amém, né? Amém, glória a Deus, né? Amém. Vamos voltar aqui para a sexualidade da mulher samaritana, né? Então, Jesus fala: respondeu bem, porque eu sei, 5 maridos já tiveste, mas o que você tem agora nem é sequer seu marido. Eu quero reforçar isso, que Jesus não expôs essa mulher para humilhá-la. O texto nunca disse que essa mulher era uma mulher imoral. Você concorda comigo? Não é igual a mulher pega em adultério. É só uma mulher que 5 maridos já teve, o que tem agora. E você pode dizer: pastor, porque essa mulher era uma mulher da vida. Se você analisar bem o contexto de Israel, talvez você conclua o contrário, porque a mulher, ela não tinha poder para se divorciar de ninguém. Na verdade, como eu disse, a mulher nos contratos de casamento da época era como se fosse propriedade do marido. Então, no fundo, ela tinha que lidar com o fato de talvez ter sido descartada, repudiada, passada
por mãos de outros homens que a tiveram, mas a devolveram. É muito mais provavelmente uma mulher que foi ferida pelos homens do que uma mulher sedutora. Olha que interessante. É uma mulher que ninguém aguentou ter como esposa. Devia ser chata. Tô brincando, deixa pra lá. Aí é loucura da minha cabeça, não é verdade? Mas foi uma mulher que os casamentos dela não deu certo. Os homens a devolveram. Cansei de você. Mas independente da história, o ponto de Jesus é que ela já foi buscar solução para o seu coração em 5 fontes diferentes. E agora está na 6ª. E ela tentou preencher o vazio do coração dela com relacionamentos, mas a sede não foi embora. Cada poço prometeu saciar, a deixou talvez ainda mais seca do que ela estava antes. Porque a gente pode passar a vida inteira indo de fonte em fonte, e talvez seja exatamente por isso que a gente ainda sente tanta sede. Talvez os 5 poços não sejam 5 maridos, igual o Fábio Júnior, não é verdade? Que teve vários casamentos. Talvez seja um emprego que ia fazer você sentir com identidade, mas não deram essa identidade para você. Talvez foram aquelas conquistas que você pensou que iam encher o seu coração. Ganhei a Copa do Mundo. Eu estava assistindo um vídeo nada produtivo. O cara, ele faz uma página de comédia, e aí ele faz top 5 de coisas que ninguém imaginava. E aí ele decidiu fazer o top 5 do top 5. Ele fala assim, então, top 5 dos top 5. E o que é o top 5 do top 5? É como ele considera a posição de importância de cada colocação que você fica em algum ranking. E aí ele falou assim, 5º lugar, já que é top 5, né, começa, 5º lugar, o 2º lugar. O segundo, eu não entendo nada, né? Mas o 5º lugar é o 2º lugar, porque o 2º lugar é aquele que nada e morre na praia. Porque ele não é o campeão. E na verdade ele termina o 2º lugar recebendo uma derrota. Ele fala que o pior lugar para estar, o 5º lugar, é o 2º lugar. Que essa é a posição mais triste. No final, só para você saber o spoiler, o 1º lugar é o 3º lugar. Que se esforçou e no final ganhou esse lugar vencendo. Aí ele fala, 4º lugar, o 1º lugar. E a explicação você pensa que não tem lógica nenhuma, mas no final você pensa, até que tem lógica. Ele fala, por que o 4º lugar é o 1º lugar? Porque o 1º lugar é aquela pessoa que se mata, se esforça para alcançar aquele objetivo, de repente ela ganha e ela chega. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Ganhei. E ele fala, e essa pessoa é vazia, e essa pessoa não sabe mais para onde ela vai, porque tudo que ela fez na vida foi para ganhar aquele 1º lugar, e de repente ela ganha, e agora não sabe mais o que ela vai fazer da vida. Não sabe mais para onde ela vai. É mais ou menos esse sentimento. Que a gente pensa que as conquistas vão nos encher, mas quando conquistamos, sentimos o vazio de, eu achei que quando eu conquistasse isso, eu ia sentir alguma coisa que ia me fazer completamente pleno, e até sente, momentaneamente. Depois você pensa, bom, e agora? Ao que se resume a minha vida depois dessa conquista? Porque a vida não é sobre conquistas. Simplesmente. Claro que as conquistas têm seu valor, mas elas são o caminho, elas não são o destino. E essa mulher estava tentando se encher com o caminho, pensando que era o destino, ou se encher com o destino. A gente pensa que são as aprovações que vão saciar a nossa sede, quando fulano me aprovar, quando fulano me aceitar. Mas a verdade é que isso não cura o vazio da gente, talvez só aumente, porque quanto mais você vive pela aprovação de alguém, mais vazio você se sente, dependente de se sentir aprovado, e na dúvida se vai sempre ser aprovado ou não. Às vezes são os vícios que prometem entregar alívio, e na verdade a única coisa que conseguem entregar é escravidão. A gente vive de poço em poço, e cada um promete para a gente que dessa vez a nossa sede vai embora. Mas
Jesus não está condenando a mulher por sentir sede. A única coisa que Jesus está dizendo é que ela vinha bebendo da fonte errada. Mas existe uma água que saciaria a sede dela, e naquele momento a água estava sentada bem na sua frente. E se eu te dissesse que a água que sacia o seu coração está sentada bem ao seu lado? E eu não estou falando dessa pessoa bonita que tem aí, estou falando da presença de Jesus nesse lugar. E então a conversa sobe de nível, porque eu não vou ficar falando dos meus podres. Então vamos mudar de assunto, Jesus. Vamos parar de falar dos meus 5 maridos e do 6º que eu tenho agora e nem é meu marido. E vamos falar um pouco sobre teologia. Onde se deve adorar, Jesus? No Monte de Samaria ou no de Jerusalém? Porque quem aqui sabe que quando a gente não quer falar das nossas dores, a gente dá um jeito de mudar de assunto rapidinho. E essa mulher acha que vai enrolar Jesus, então ela fala, vamos falar de adoração, você é mestre, tu é profeta, então vamos sair desse assunto que está um pouco desconfortável para mim, vamos parar de falar da minha vida, né? Eu não estou me lidando bem com isso, eu estou cansado da minha própria vida, então vamos falar de uma coisa para me distrair, vamos mexer no celular um pouco, em vez de falar de problema. Vamos jogar um joguinho, vamos passar uns feeds no Instagram, vendo a vida dos outros, porque eu não quero ter que pensar sobre a minha. Então vamos ver esse vídeo de maquiagem aqui. Vamos ver esse vídeo aqui desse influenciador. Vamos ver essa piada, o top 5 do top 5. Só eu mesmo, né? Deixa pra lá, irmão. Então ela muda a conversa e ela começa a falar de teologia, porque é bonito a gente como crente... Eu ia falar arrotar teologia, vê se pode. Não uso esse tipo de termo, não uso, não fala, fala outras coisas. A gente esbanjar a teologia para parecer muito crente. Quando na verdade isso às vezes é uma fuga para não lidar com as nossas fragilidades, com as nossas carências, com as nossas debilidades. Então ela pergunta, onde que se deve adorar? Vamos teologizar aqui, Jesus. Mas Jesus não deixa ela fugir, ele começa a levar a conversa um pouquinho mais fundo. E então, a mulher se rende e fala, eu vejo, com convicção que uma hora o Messias vem. E quando ele vier, ele anunciará a nós todas as verdades de Deus. E Jesus responde, eu sou, eu que falo contigo. É como se ele estivesse rememorando a expressão do Antigo Testamento dita a Moisés na sarça ardente, eu sou o que sou. Aqui da própria boca de Jesus ele afirma não só a sua messianidade, mas também afirma a sua divindade. Eu sou o nome de Deus. E é interessante que ele decide revelar essa identidade para quem? Para os mestres da lei. Para quem? Para os discípulos dele. Para quem? Para mulher samaritana. Jesus faz o anúncio mais importante da sua vida para uma mulher marginalizada. Sinceramente, você faria o anúncio mais importante da vida para um grupo de pessoas marginalizadas? Ou você faria nos microfones? Marcar um culto de gratidão para fazer esse anúncio? Marcar uma festa? Jesus fala para uma mulher marginalizada. Uma mulher com um passado quebrado, uma mulher sozinha, num poço meio-dia. Jesus, ele costuma tratar diferente quem a gente descarta. Jesus costuma tratar de uma forma diferente quem as pessoas julgam e deixam de lado. Jesus é um excelente reciclador de pessoas. Isso foi tão impactante para a vida dessa mulher que o versículo 28 vai dizer que ela deixou então o cântaro ali mesmo e foi correndo para a cidade.
Caramba, aquela mulher saiu de casa no sol do meio-dia, de rachar, caminhou quilômetros para poder encher o seu cântaro de água. Aí está tendo uma conversa com Jesus e alguma coisa aconteceu, que ela esqueceu a água para trás. Como assim? O cântaro era a coisa mais importante, era o seu instrumento, era a sua garantia de vida, porque ninguém ia dar água para ela. Mas ela ficou tão mexida, foi tão profundo o encontro que ela teve com Deus, que ela voltou louca para a cidade e deixou o cântaro para trás. Ela só sabia de uma coisa: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei a Deus. E Deus me encontrou, Deus me achou aonde ninguém poderia me achar, e Ele disse a minha vida, Ele disse o que eu venho vivendo. O motivo da alegria dela, que era o cântaro, se tornou irrelevante quando ela encontra Jesus. Porque quando a gente encontra Jesus, quem aqui sabe, a gente larga o cântaro para trás. O Evangelho chega a dizer que o reino de Deus é como, eu sempre falo isso e vou repetir mais uma vez hoje, é como alguém que encontrou um grande tesouro e enterrou num campo, vendeu tudo que tinha e comprou o campo para ficar com o tesouro. A verdade é que às vezes a gente esquece que quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, Jesus se tornou a coisa mais preciosa que a gente tem. Esquece ou não esquece? Porque o que acontece quando a gente lembra é que a gente começa a ir para todos os lugares, contar para todo mundo: cara, tu não tem noção, eu encontrei Deus. Eu encontrei a vida, eu encontrei o caminho, eu encontrei a verdade e a vida. Prega! Vai, pregador! Quando a gente realmente encontra a água da vida, a gente começa a esquecer o cântaro no caminho, porque já não faz mais diferença. Ela vai à cidade, e a mesma cidade cujas pessoas ela evitava, agora ela vai para a praça pública, ignorando os olhares de julgamento, e apenas diz: vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, ele é o Messias. E isso foi tão forte que ela se tornou a mulher mais persuasiva do mundo. Ela é o Jonas bom, não é verdade? Porque o Jonas, ele ficou muito persuasivo, tamanha a certeza que ele tinha que a cidade seria destruída, e ela se tornou muito persuasiva, tamanha a certeza de que ela tinha verdadeiramente encontrado a Deus. E a cidade inteira ficou maluca. A cidade acreditou nisso, acreditou no seu próprio testemunho. Aquela mulher que escondia vergonha, agora está contando a sua história. Não importa, eu encontrei alguém que sabe tudo o que eu fiz, e mesmo assim não me rejeitou. O que era o motivo de eu me esconder, agora se tornou a razão de eu anunciar. A razão para eu poder contar: eu era mesmo assim, mas eu encontrei a Cristo. A mulher que ia ao poço ao meio-dia, escondida, agora corre para a cidade, para gritar em alto e bom som: ele me disse tudo o que eu fiz. Lá no verso 39, a gente vai ver o resultado disso. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram na palavra daquela mulher e foram encontrar Jesus. Ela foi a primeira evangelista da Bíblia. Ela foi a pregadora que Deus usou, a primeira pregadora que Deus usou para ganhar uma cidade praticamente inteira, a cidade de Sicar. Porque aquilo que foi a sua ferida agora virou o púlpito. Tudo o que a gente precisa naquela pior área da nossa vida é expor para que Deus possa tocar. O que a gente pensa que às vezes vai nos desqualificar é exatamente o que Deus vai usar para alcançar outras pessoas.
Às vezes a gente pensa que vai ser muito usado por Deus quando fizer um curso de teologia, ou quando a gente acabar de consertar a nossa vida toda. Mas essa mulher, diferente de mim e de você, não esperou merecer. Ela contou a história fresquinha que estava acontecendo com ela. Extra, extra! Eu encontrei o Messias. Porque a pregação mais poderosa da nossa vida, pode ter certeza, é o nosso testemunho. A pregação mais poderosa da nossa vida, pode ter certeza, é o que Jesus fez na nossa vida. Sabe qual é o tipo de culto que tem mais salvação na nossa igreja? Os cultos de batismo. Porque ele junta duas coisas extraordinárias: os convidados não crentes de quem vai se batizar e o próprio testemunho de quem está se batizando. É gol. É salvação. Porque são as pessoas vendo o milagre vivo acontecendo. Alguém testemunhando: eu sou apaixonado pelo que Jesus fez na minha vida. Porque Jesus não esperou a perfeição dela e nem a sua. Tudo é sobre a forma como a graça dele nos alcança. Eu quero terminar essa mensagem aplicando 3 coisas no nosso coração, porque eu sei que de repente você não lembra bem o que eu falei, mas eu gosto de fixar 3 aplicações para guardar no coração. A primeira verdade que essa história mostra para a gente é que, sim, Deus muda a rota dele para encontrar você. Deus às vezes faz trajetos inesperados apenas para te encontrar, porque às vezes a gente se perde de tal forma que a gente nem tem força para voltar e reencontrar com Deus. Às vezes Deus tem que fazer alguma coisa, dar uma forcinha para a gente ser realocado no lugar de onde a gente não deveria ter se perdido. Então Deus tinha que passar por Samaria, por causa apenas de uma pessoa. Mas quem é que sabe que não foi só uma pessoa, foi uma cidade inteira. E às vezes você está aqui em Niterói pensando: se Deus apenas me encontrar, isso pode significar a transformação na vida de milhares de pessoas. Mais cedo eu mencionei que o fato da nossa igreja existir aqui já fez com que mais de 600 pessoas fossem batizadas nessa cidade. E quem é que sabe que poderia ser muito mais? E vai ser muito mais, quando você entender o que Jesus fez na sua vida, e que isso é algo que você precisa compartilhar com todo mundo à sua volta. Deus mudou a rota dele por você. Ele considerou necessário passar por você. Ele não nos alcança por acaso. Ele já sabe exatamente onde, como e por que nos encontrar. Segunda coisa é: aprenda a identificar os seus poços. Aprenda a identificar as coisas que a gente tem buscado para tentar matar uma sede que nunca vai ser saciada. Relacionamentos, aprovação das pessoas, conquistas que a gente adquire, vícios, aparência. A gente deveria se perguntar com honestidade: qual é o meu poço? E correndo o risco de descobrir que a gente está no fundo dele. Porque eu volto para esse lugar sempre saio com mais sede do que eu entrei. Lembrar que existe uma água viva que nenhum desses poços pode nos dar. O segredo sempre vai ser a presença de Deus. Em terceiro lugar e último, aprender hoje ou relembrar hoje que a sua história não te desqualifica, ela te credencia. A sua história negativa, o seu passado,
A sua vergonha não te desqualifica para um encontro com Deus, mas ela te credencia como alguém que Ele pode usar poderosamente. Mas mais do que usar, alguém que Ele quer se relacionar. Porque Deus é a fonte que sacia definitivamente. Porque Ele é eterno. E porque Ele está eternamente de mãos estendidas para nós. Com Ele jamais estaremos sozinhos. Nas palavras de Davi, o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará, de nada mais sentirei falta. É a melhor tradução do texto. Mas às vezes a gente trata Deus como se Ele fosse alguém distante. E é por isso que mesmo como cristãos ainda sentimos vazio. Porque esquecemos que aquele que é a fonte que jorra pela eternidade está posicionado exatamente no nosso interior. Por isso às vezes, mesmo sendo crentes, nos sentimos vazios. Porque somos crentes, mas esquecemos a nossa crença. Somos, às vezes, crentes desmemoriados. Crentes que esquecem que Ele é o Deus que cruza o mapa para nos encontrar. Então hoje eu quero concluir falando com você que talvez seja um homem ou uma mulher que carrega uma má fama, uma culpa, ou um passado que faz você evitar as pessoas. Jesus atravessou muitas fronteiras por você, apenas por você. Eu tenho uma música, literalmente uma música que eu escrevi, gravei e está na internet, chama Esplêndido Amor. Quão incrível é seu amor por mim. Fronteiras rompeu e do céu desceu, abriu as fontes do amor e sobre mim se derramou o esplêndido amor que atravessa o coração, que cruza as eras só para me encontrar e me abraçar para nunca me deixar. Esplêndido amor que atravessa o coração, que cruza as eras só para me encontrar. Vou me ajoelhar e me entregar. Não sei porque que essa música não bombou tanto. Eu acho ela linda, não sei você, mas eu não tenho opção, tenho que achar, né? Esse é Deus. Aí, pegou, hein? Tô quase cantando aqui, cara. Você vai me derrubar aqui, rapaz. Atravessa o coração. Pegou ali, ó. Que cruza as eras só pra me encontrar e me abraçar pra nunca me deixar. Esplêndido amor que atravessa o coração, que cruza as eras só pra me encontrar. Vou me ajoelhar e me entregar. Quão incrível é teu amor por mim. Muito obrigado. Eu sou só o compositor, eu não sou cantor. E não precisa cantar essa, pode cantar a outra. Mas eu nem lembrei dessa música quando eu preparei esse sermão e não lembrei nos outros dois cultos. Foi uma apresentação artística do culto das 5.
Quem acha que sua história te desqualifica ou desqualifica o seu testemunho, a primeira evangelista da Bíblia já tinha buscado 5 postos diferentes. E se você se sente a última escolha das pessoas, aquele que tem que se esquivar, porque ninguém quer encontrar com você no poço, Jesus foi lá exatamente só para encontrar. Eu quero orar com você e terminar essa mensagem. Talvez você está aqui, você precisa tanto de Jesus encontrando você, para matar a sede do seu coração. E o primeiro passo é você hoje decidir entregar a sua vida a Ele. Entregar a sua vida a Jesus, dizendo: Jesus, eu quero que Tu sejas então o Senhor e o Salvador da minha vida, o meu Messias. Se você quer fazer isso, quer que Jesus transforme a sua vida, encontre você, transforme a sua família, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, faz essa oração comigo então no seu lugar. Diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu peço, seja o meu Salvador, o meu Senhor, perdoa os meus pecados e me dê o presente da vida eterna nessa noite, em nome de Jesus, amém.